Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e, entregando-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus conta hoje a famosa parábola do bom samaritano. Ela foi contada com motivo da pergunta acerca de quem é o nosso próximo. Jesus vai nos ensinar que o nosso próximo é todo aquele que está ou passa ao nosso lado e está precisando de alguma ajuda, quer seja material ou espiritual. Ou seja, Deus vai nos pedir contas do que fizemos para ajudar estas pessoas que viveram ao nosso lado ou passaram pela nossa vida. E dependendo da necessidade delas, mais responsabilidade temos em ajudá-las. Procuremos, portanto, nunca sermos omissos na caridade com o próximo. Ficamos de falar hoje um pouco mais sobre a vida de São Francisco para conhecermos um pouco como foi a sua vida. Logo após o julgamento, onde o bispo Dom Guido explicou para São Francisco que uma finalidade boa não pode ser justificativa para meios ruins, e a partir dali um burburinho passou a se escutar por toda a cidade. Francisco enlouqueceu, é a vergonha da família, é a vergonha de seu pai. E São Francisco sai dali sem rumo, apenas com aquela túnica do corpo e começa a caminhar. Entra um pouco numa região de um bosque e ali caminhando, o que aconteceu com São Francisco? Foi assaltado. São Francisco de Assis foi assaltado. Então, os bandidos viram a ele, foram em cima dele e pediram que ele desse todo o dinheiro. Coitado, não tinha mais nada, né? Sobrou só a túnica do corpo. E São Francisco disse: Eu sou o arauto do Rei Eterno. E aí ficaram furiosos com ele, porque ele era o anunciador do Rei Eterno, que é o próprio Deus, e bateram em São Francisco, deram uma surra, largaram ele, e veio a fome. Ele que queria seguir uma vida de pobreza, não tinha dinheiro para nada. Então São Francisco, ele vai numa casa e bate na porta e pede se alguém poderia dar algo para ele. Uma senhora abre a porta e diz: Você não tem vergonha daquilo que você fez com o seu pai? Seu pai agora está sofrendo. Você é vergonha da família. Blá! Bateu a porta, nada para São Francisco. Ele bate numa outra casa, o homem diz: O quê? Pão para você? Depois que você fez tudo com seu pai, vou lhe dar um pão sim. Espera aqui, vou lhe dar o pão.
pegou um pão duro e jogou o pão em São Francisco. São Francisco pegou aquele pedaço de pão duro, agradeceu, foi embora. Passa uma outra casa e um outro senhor tratou ele mal também, mas deu algo para ele. E deu um balde para ele vazio e deu um osso com os fiapos de carne que tinham sobrado naquele osso, assim, e depois algumas uvas, que já estavam um pouquinho passadas. São Francisco colocou aquilo no balde com o resto de pão, começou a andar levando aquela comida, e ele se deu conta que era uma coisa terrível aquilo. E ele se sentou próximo a uma via, sentou-se no chão, tomou aquilo, e disse que ele sentia mal de pensar que ele teria que comer aquilo. E ele pensou: ninguém quer mais me ajudar, porque eu resolvi seguir a Deus, porque eu resolvi seguir a voz de Deus. Entretanto, Deus não deixou de prover o meu alimento. Ele respirou fundo, rezou e se alimentou daquilo. Foi terrível para São Francisco. E assim começou ele a sua vida de pobreza. Um dia, ele vai em uma das praças da cidade, resolve fazer uma pregação. E começa a pregar sobre a pobreza evangélica, sobre o nosso Jesus Cristo, que era pobre, que convidava todos à pobreza, a pobreza perfeita, que é abandonar as riquezas da terra para servir o reino dos céus. Trataram mal São Francisco. Ele não desistiu. Vai no outro dia, prega de novo, e alguns debicavam dele. Outros se deram conta que algo diferente estava acontecendo com aquele homem, porque ele não desistia. E assim vai. Na cidade de Assis, passa por um lugar, passa por outro lugar, vai para cá, vai para lá, até que um dia, depois de uma pregação, um nobre se aproxima dele depois da pregação. Um homem nobre, com vestes assim, muito bonitas, terminou a pregação sobre a pobreza. Esse nobre, que era muito conhecido na cidade, se aproxima de São Francisco e diz que, ouvindo a São Francisco, algo tinha tocado seu coração. E ele pergunta: o que eu faço para seguir a dama pobreza? Para seguir a virtude da pobreza? São Francisco diz: vem comigo. E esse foi o primeiro franciscano que São Francisco conquistou. Ele que depois conquistaria o mundo inteiro para nosso Jesus Cristo, tantos países onde estão os franciscanos, esse foi o primeiro franciscano que ele conquistou. E foi o momento em que São Francisco disse: se o senhor então quer seguir-me, o senhor precisa abandonar tudo, abandonar a riqueza, o estado de nobreza, tudo aquilo que o senhor tem, o senhor vai abandonar por amor a Deus para seguir a dama pobreza. Aquele nobre resolve fazer isso e ele sai, o homem vende tudo o que ele tinha, consegue um traje parecido com aquele de São Francisco, que era um traje muito simples, uma túnica muito simples, e 1 ou 2 dias depois, eles vão para uma praça da cidade de Assis, onde havia muitos pobres. E eles chegam com algumas malas, assim, umas bolsas enormes, e nessas bolsas estavam as moedas todas, algumas de ouro, daquelas vendas que eles tinham feito. E nessa hora, eles abrem a mala e começam a jogar moedas de ouro para os pobres. Os pobres acharam que aquilo era uma aparição. Deus ouviu minha oração. As moedas de ouro caíam pelo chão, se espalhavam. Um ia para cima do outro e pega daqui, pega dali. Moedas de ouro, felicidade. Oh, quanta caridade, diziam os pobres para São Francisco e para aquele nobre. Uma pessoa viu de longe e disse: meu Deus, antes tinha um louco na cidade, agora tem 2. Olha lá, ele está jogando moeda de ouro para os pobres. Aí foram ver quem era um nobre, que agora se fazia pobre, por amor ao Rei Eterno. A graça de Deus havia tocado e aquele nobre havia abandonado tudo para seguir o pobre Francisco, nobre senhor, que por fim seria um fundador. Vamos continuar nossa caminhada com São Francisco, aprendendo que a vida é difícil nessa terra, mas quem persevera no sofrimento compra graças apesar das cruzes, porque das cruzes nascem luzes e por fim a vida eterna. Que lição nós podemos tirar de hoje? Nós vemos como São Francisco começa a viver a virtude da pobreza, desfazendo-se de tudo. Deus não pede esta mesma pobreza para todos nós. O normal é que tenhamos o necessário para viver. É assim que uma pessoa que vive no meio do mundo deve viver a pobreza, tendo o necessário, mas apenas o necessário. Assim, toda vez que pensarmos em fazer uma compra, devemos pensar: isso é necessário? Não é? Então não irei comprar. Comprar o que não é necessário significa tirar o nosso coração, que deveria estar em Deus e no próximo,
e colocá-lo nos bens terrenos. Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.